Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Não é nosso encontro semanal, mas é um encontro experimental. A ideia desse encontro aqui é fazer um modelo de podcast, né? E a ideia desse podcast é girar em torno de um tema e trazer olhares diferentes. Então, a gente trouxe aqui um olhar na perspectiva dos alunos, ou um olhar na perspectiva dos professores e até mesmo um olhar na perspectiva de uma instituição ou de outras instituições. O tema inicial deste encontro aqui é sobre as experiências de 2020. 2020, esse ano tão atípico, esse ano tão diferente, talvez cada um de nós, cada um de vocês teve uma experiência um pouco diferente, experiências boas, experiências ruins, e a ideia deste encontro, desse debate, na verdade desta conversa, é que a gente consiga trocar um pouco dessas nossas experiências, não só para que a gente consiga expor como foi nosso ano de 2020, mas principalmente para que a gente consiga compreender como foi o ano de 2020 do outro, certo? E para este nosso encontro piloto, né, nós temos aqui a presença do Felipe e da Ana, que representam aqui o podcast, né? Sejam muito bem-vindos, né? Podem se apresentar, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast feito por alunos, para alunos, finalmente patrocinou nós. E eu tô aqui mais uma vez com a Ana. Tudo bem, Ana? A rainha da podosfera brasileira. Tudo bem, Fê? Tudo bem, gente? Esse é um episódio muito especial. Nós esperamos por isso, não é mesmo, Nossa, nós Felipe? esperamos por isso. Nós estamos aqui com estrutura, rapaziada. Então, muito obrigado, Hiro. Um beijo. Patrocina nós mais. E também aqui para poder representar o corpo docente, não necessariamente o corpo docente aqui do curso, mas representar o olhar dos professores nesse ano de 2020. A gente tem a presença do professor Jorge, professor de Geografia e Atualidades, e da professora Natália, professora de Interpretação de Texto e Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos também. Obrigada, Hiro, pelo convite. Estou muito grata de estar aqui hoje. Espero que a conversa seja bem bacana. Eu sou o Jorge, professor de Geografia e Atualidades, como o Hiro apresentou, quarentena, dependente químico de café. Estamos aqui conversando. E para começar essa conversa falando de 2020, né? Eu vou começar inicialmente sempre passando a bola para os alunos, né? Que acredite, são mais desinibidos dentro desse universo, dentro dessa plataforma, assim, que para nós, professores, nós docentes, assim, eu acho que ele acaba sendo um pouco mais inédito, né? Mas falando especialmente sobre 2020, né? Como é que foi, ou como é que está sendo, né? Ser aluno em 2020, como é que é lidar com o estudo em 2020? Assim, para você ser um aluno em 2020, num ano de pandemia, e EAD está sendo uma das coisas mais loucas, assim, que eu acho que poderia vivenciar. Você tá dentro de casa 100% do tempo, não vendo seus amigos, não vendo nada, vendo professores, às vezes, por uma tela, e não tendo aquela sensação de sala, não tendo aquela sensação de, pô, tô estudando, tô conseguindo fazer alguma coisa, principalmente nos simulados, é muito difícil. Um colega nosso, a gente chegou até a pedir uns relatos do pessoal. Um colega nosso falou que esse ano é tipo uma montanha-russa, com altos e baixos. Eu concordo 100%. Pra gente, pra nós alunos, assim, a gente fez uma analogia, né, Fê? 2020 é aquela primeira FUVEST que a gente faz saindo do terceiro. A gente não sabe o que esperar e quando chega, apanha da FUVEST. E a gente fez essa comparação no grupo, né? E todo mundo chegou a essa conclusão que exatamente 2020 é a FUVEST pro aluno que saiu do terceiro despreparado. Nossa, exatamente isso. Eu não sei nem o que esperar, assim. Eu entrei em 2020 com um sorriso, saí apanhando mais do que em vestibular. Eu acho, assim, que esse ano de 2020, ele traz... Eu acho que é exatamente essa questão, assim, de não saber o que esperar, porque eu acho que essa sensação de aluno no terceiro ano é aquela sensação de... A sensação de primeira FUVEST me falaram como é, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é, né? E eu vou lá tentar enfrentar. Quando você tem uma certa experiência com o vestibular, ou seja, quando a gente fala assim, tem alunos que são veteranos em vestibular. Não, a FUVEST funciona mais ou menos desse jeito, eu já fiz algumas provas antigas, eu já prestei no terceiro ano, prestei agora, vou prestar de novo agora no meu primeiro ano ou segundo ano de cursinho, então eu já sei mais ou menos como esperar. A porta do vestibular é mais ou menos desse jeito, o inspetor é relapso desse jeito, as coisas funcionam mais ou menos desse jeito, então você tem expectativas porque você tem experiência, né? E para esse ano de 2020, né, é como se a gente pegasse as nossas experiências ali de 2019 ou 2018 e olhar para talvez elas não ajudem muito, né, a desvendar ali, não ajuda tanto assim para poder se preparar para esse ano de 2020, porque realmente é um ano muito atípico, né? A gente sempre fala assim que um ano é diferente do outro, mas 2020 realmente ele
quebra todos esses padrões, quebra todos esses modelos que a gente vem construindo, né? Bem, eu acho que mesmo falando assim de vestibular mesmo, né? Assim, ou como aluno, a gente fica um certo período de estudo, né? E cria alguns padrões. Agora, olhando pela docência, né? Então tem professores com experiência de 5, 10, 15, até 20 anos de experiência de aula, né? Em níveis diferentes, até em formatos de aulas diferentes, né? Então eu também coloco assim, também para poder, né, solidarizar com os professores, né? Imagina como é para o professor pegar tudo aquilo que ele construiu de estrutura, tudo aquilo que ele conseguiu construiu de experiência, né? E agora nesse ano ter que mudar, né? E aí eu passo a bola para os professores para poder, né, fazer essa reflexão sobre como é ser, como tem sido ser professor em 2020, né? Como é que é dar aulas, né, em 2020. Ai, gente, eu acho que 2020 para todo mundo, não somente para os professores, mas foi um ano de extrema mudança e, assim, até mesmo de resiliência, porque nós tivemos que reinventar muita coisa, né? Por mais que os conteúdos sejam sempre os mesmos, ou enfim, né, quando a gente pensa o que cai no vestibular, é sempre os mesmos macetes e tudo mais, o como fazer mudou, para quem fazer também mudou, porque mesmo que nós estejamos falando com os alunos, existe ali uma tela, existe a casa dos alunos, que provavelmente tem os irmãos, os pais também assistindo. Então, foi um ano, assim, de muitas mudanças e também de muitos aprendizados, né? Assim como os nossos alunos estão aprendendo na marra, o que é autonomia, a disciplina, acho que nós, professores, também estamos aprendendo aí algumas reinvenções, né? Não sei. Mas tem sido emocionante, difícil, mas acho que a perspectiva no final vai ser boa, não sei. Aquele momento paráfrase, né? É tão difícil, Felipe, você chegar em casa, abrir e ligar o computador, dar aula por uma tela, sozinho, sem interação das pessoas. Então, você foi falando, eu falei, poxa, ele sente a mesma coisa que eu, né? Então, como a gente viveu esse ano de 2020 juntos, a gente querendo ou não querendo, a gente vai estar conectado de uma forma, né? A gente vai poder falar desse momento histórico, né? Eu costumo dizer que o ano 2020 me fez praticar muito budismo. Não sentir medo, frio, ansiedade, dor, raiva, né? Então, a gente acaba tendo que descobrir o nosso limite mental. E aí, diferentemente de vocês, que é a preocupação de fazer o simulado numa situação próxima à realidade, é a nossa consciência, né? Tipo, será que essa galera tá aprendendo? Será que eles estão reagindo? Como é que tá a reação do olhar? E a gente perdeu isso. E aí eu fico brincando com os alunos que pareço a louca do cemitério olhando para lápides, né? Porque tem um monte de fotinho de alunos, às vezes, em escolas, dando aula. Cadê os alunos, né? Ou você ouve um som, né? Nossa, veio um som, alguém falou comigo. Ou uma mensagem, né? Tipo, momento espírita, assim, uma mesa branca, tá ouvindo uma mensagem para mim. E a gente começou a ter que trabalhar com algumas situações de preocupação, né? Será que o meu público está entendendo como eles estão aprendendo, que era automático, né? A reação da turma, o som, né? O olhar, a gente percebia, o final da aula, o corredor, e a gente perdeu. Né? Mas, de certa forma, assim, tudo que eu vivi em 2020, eu não posso mais falar que o que vier vai ser pior. Então, não tem o que ser pior. Então, minha vida agora vai ser um pouco mais tranquila. Eu sempre tenho medo de ser categórico. Assim, não tem como piorar. Acho que não tem, gente. Eu tenho um pouco de receio, assim, de ser categórico, assim. Até pegando um pouco o que o Jorge falou, de fato, quando você tá numa aula, assim, com um professor, aí você vê por exemplo, o professor dando alguma matéria, assim, aí toda a turma quieta, assim, olhando, aquele olhar vago, assim, que parece que você não sabe se você tá vendo a lousa, se você tá vendo o horário, se você tá vendo o seu amigo do lado fazendo qualquer outra coisa, e aí o professor para, e ele começa a reexplicar, e você fica, graças a Deus, ele entendeu o que eu estava falando. Parece que você tem aquela conexão. E às vezes é alguma coisa que no EAD não tem. Você não tem como, por exemplo, ficar lá olhando a tela e falando assim, tomara que ele entenda que dessa vez eu não entendi de verdade. E são coisas assim que o EAD, ele afastou a gente de uma certa forma, mas que é igual eu tinha comentado até com a Ana, que assim, ainda, por mais que tenha afastado, você, para um veterano igual eu, você conhecer os seus professores, você já ter ideia, é uma coisa que ainda é muito próxima. Mas, por exemplo, uma pessoa de primeiro ano, que nem conhece seus professores, já é uma coisa muito mais afastada, muito mesmo. E isso é uma coisa que o EAD trouxe para os alunos e acabou sendo uma quebra muito grande, de você não conhecer quem está te dando aula. Assim como a gente também não conhece os nossos alunos, né? Então, quando eu paro para pensar que eu dou aula para
muitos alunos, sei lá, mais de 100 alunos, os quais eu nunca vi, e isso também é um pouco assustador nesse sentido, né? E eu acho que a gente tem, então, que trabalhar ainda mais para ter uma situação de empatia e tentar dar qualquer acompanhamento e assistência, né, para esses alunos, assim. Parece que a gente está escrevendo um monte de livro. As aulas são como se você estivesse escrevendo um monte de livro, dando para um monte de pessoa, e aquelas pessoas escrevendo um monte de livro e dando para você. Só que você não tem uma conversa, você tem que ter tudo no livro. Sim. O que eu acho assim que a gente perde, né, com esse afastamento mesmo, né, que é exatamente isso que a gente está tendo agora, né. As pessoas que estão só escutando a gente, né, então a gente está no mesmo ambiente, né. Então simplesmente a troca de olhar entre uns com os outros, a gente consegue sentir um pouco melhor assim, eu acho que é mais deste lado ou é mais deste outro. O professor mesmo, ele perde o parâmetro. Quando o professor está dando aula, ele sente assim que... E o professor, ele percebe quando a turma não compreendeu ou quando algum ponto, algum aspecto não ficou claro, que vale a pena reiterar, ou até mesmo propor de uma forma diferente, né? Então, e isso é realmente igual o Felipe falou, uma conexão. E essa conexão, ela vem através do olhar, através da própria empatia do professor para com o aluno, e até mesmo os alunos, eles têm essa mesma empatia, né? Às vezes também o professor, ele não está no seu melhor dia, né? Tem dias melhores e tem dias piores, e a sala sabe disso. Os alunos sabem. E os alunos, eles inclusive sabem ser compreensivos e tolerantes nesses momentos. Então, esse parâmetro, né, essa conexão que a gente acaba perdendo, né? Eu ia falar assim, perdendo um pouco, não, a gente perde consideravelmente. E em relação aos alunos, eu acho que também tem essa perda de parâmetro entre eles, né? Existe muita coisa assim que a gente até fala assim que o ambiente propicia, mas não é bem o ambiente, mas são as pessoas que frequentam aquele ambiente, né? É mais fácil de estudar quando você está dentro de um ambiente onde todo mundo está estudando, né? É mais fácil você se sentir motivado quando não simplesmente a fala das outras pessoas te motiva, mas a ação delas também te motiva, né? Então, estudar sozinho, que em alguns aspectos, né, e sempre tem algum aspecto assim, que em algum momento pode até parecer positivo, assim como trabalhar também. Em alguns aspectos, trabalhar também, às vezes, pode sozinho, às vezes pode ser mais fácil, mas aquela motivação assim que só o conjunto, aquela motivação que só o grupo, né, ele te traz, assim, eu acho que é uma coisa assim que a gente perdeu, né, ou na verdade a gente teve pouco acesso este ano, né. Então, em relação a estudo, a local de estudo, teve essa falta, né, assim, um ambiente, né, eu sempre falo para o aluno, talvez uma das conversas, né, inclusive que eu tive a oportunidade de falar com os alunos no começo de curso, né, e falando essa questão assim de aluno veterano, a conversa é um pouco mais tranquila porque é uma continuidade. Para o aluno novo, né, é um caso específico deste curso, os alunos novos tiveram só 13 dias de convívio dentro do curso, né? Depois disso, né, a gente interrompeu as atividades presenciais e a gente entrou nesse sistema em EAD. Mas eu me recordo de uma fala que era de que a questão do ambiente mais apropriado para uma determinada ação. Talvez o seu quarto não seja o ambiente mais apropriado para estudo, né? Assim, como você faz uma leitura, né? No quarto, eu coloco o livro sobre o travesseiro, dentro de bruços, coloco uma coberta nas costas, né? E em questão de segundos, magicamente, você está babando sobre o livro, né? Então, porque talvez seja o ambiente mais confortável, mas talvez não seja o ambiente mais propício ou ideal para aquela ação. E o que a gente colocou assim, a escola, ou o próprio cursinho, ou os ambientes, né, educacionais, eles são feitos e são pensados para propiciar o estudo. E as pessoas, elas se juntam. Eu acho que, por exemplo, na casa de cada um de nós, seja para estudo ou seja para trabalho, a gente assim, a gente às vezes está até muito interessado no estudo, né? Mas talvez as outras pessoas ali da casa, elas também têm outros interesses, né? Elas têm as suas coisas para fazer. A mesma coisa vale para quem trabalha hoje em home office. Por mais empenhado que a pessoa esteja ali para trabalhar dentro da casa, os outros personagens ali daquele ambiente também têm ali os seus interesses próprios, né? E as suas próprias agendas, inclusive, né? E aí é um ambiente ali em que muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Então eu acho que o ambiente, né, seja para estudo,
E o ambiente, seja para trabalho, né, ele faz muita diferença, né? Ou não? Ele faz total diferença, né, Hiro? Que a gente conversa muito com os alunos, porque a gente tenta manter o contato. Tem pessoas que se sentem super confortáveis em estudar em casa. E é um ambiente confortável e o estudo vai render. Mas existem a maior parte da parcela não se sente confortável, seja com uma relação pessoal que tem em casa, ou seja porque o ambiente é confortável demais para estudar. Então a gente reparou que em casa o rendimento é diferente, porque às vezes as prioridades são diferentes. O ambiente todo, ele propicia. E quando você está aqui no cursinho, você está vendo aquele seu amigo indo no plantão, você está vendo alguém que você conhece chamando o professor no corredor para conversar, ou tem alguém no refeitório estudando. Então, assim, todo esse ambiente que o cursinho ou a escola oferece para você é muito propício para você estudar. Mesmo que você esteja só batendo um papo, você absorve alguma coisa ali. Em casa, a gente já não tem isso, né? Eu acho que, assim, até um disclaimer legal, pessoal, a gente fez uma pseudo-reunião antes com todo mundo e só de a gente estar aqui olhando um no rosto do outro, falando aqui com os microfones, já é um ambiente completamente diferente, já é uma conversa completamente diferente. E isso também vale pra gente, igual a Ana falou. Você tá olhando pro seu amigo, você tá lá indo no plantão, às vezes já vi pessoas indo no plantão em dupla, porque tava com a mesma dúvida, ou às vezes você tá ali do lado do seu amigo, ele tá resolvendo um exercício, você falou, você quer uma ajuda, ou seu amigo fala isso pra você. É uma coisa que em casa você não tem. E às vezes essa solidão de você tá lá estudando e você tá tipo, será que compensa? Será que eu tô fazendo certo? Será que isso tá dando? É uma coisa às vezes que dá uma angústia, e isso atrapalha um pouco nos nossos estudos. E isso atrapalha também um pouco na nossa própria convivência dentro de casa, porque você quer o seu espaço, você quer isso, e isso dá muito embate com a família. Eu acho que em relação a estudo, é exatamente isso. Os interesses das pessoas ali daquele ambiente, quando você está no ambiente de estudo, é assim, teoricamente, e eu reforço teoricamente, todos estão interessados ali no estudo, né? Então, as pessoas, elas se reúnem, entre aspas, com um objetivo comum, né? Então, meio que as pessoas estão falando de matéria, de estudo, ó, esse exercício você fez, você não fez, então, em casa não, né? Acho que os pais que estejam trabalhando em casa têm as preocupações e têm ali, né, entre aspas, as funções dele, assim como o aluno, assim como as demais pessoas ali da casa. Em relação, então, falando, já que a gente está falando de ambiente propício, né, não foram só os alunos, né, que foram confinados dentro das suas respectivas casas, né, assim, os professores, assim como diversos profissionais também foram empurrados, foram confinados para suas casas e nem sempre, né, e eu acho que nesse aspecto, talvez esteja enganado, mas eu acho que todo mundo em algum momento talvez já tenha estudado em casa. Agora, acho que a maioria absoluta nunca imaginou que a casa seria o ambiente de trabalho, o ambiente ali produtivo de trabalho. Então, tanto é que é comum até você separar assim, não, eu vou separar aqui um lugar para eu poder estudar na minha casa, já fazer esse planejamento. Agora, separar um lugar ali do qual eu vou trabalhar, né, ter literalmente um home office, né, que é um ambiente ali para isso, né, um escritório dentro de casa, isso acho que são pouquíssimas pessoas que se planejaram para isso previamente, né? Eu passo a bola para os professores, né, Odeio. Eu tô aqui, corta, vou ser demitida. Não, sério, gente, sério. Odeio. Não, assim, pra mim foi muito... Estranhei demais perceber que o trabalho, ele tava fagocitando toda a minha casa. Tipo, não só a minha casa, mas todas as minhas preocupações. Então, lá em casa só tem um escritório, nós somos em 2, eu não tenho criança. Imagino que quem tem criança deve estar vivendo um momento ainda mais alucinante. Mas, assim, na minha casa, a minha sala... é o lugar onde eu tenho agora o meu notebook, os livros, os post-its, as anotações, as deadlines, tipo, tá tudo ali na sala. Então, eu estranhei muito isso, porque a gente não tem mais um momento ou um lugar de recuo em casa, né? A nossa casa, ela se tornou praticamente, eu acho, o nosso principal local de trabalho e só, ponto. Porque também tem os outros trabalhos, outros afazeres, né?
que, enfim, eu estranho isso demais. E acho que é a principal, como eu posso pôr aqui, uma das principais faltas, assim, dos nossos convívios em sala de aula e também em sala dos professores, porque sala dos professores a gente tem um ambiente que move a gente a trocar ideias, que move a gente a falar sobre as diferentes turmas que a gente compartilha, e essas conversas, elas também edificam muito a nossa ação, sabe? A gente trocar uma ideia sobre um determinado aluno, como a gente pode ajudar aquele aluno como um grupo, e também como determinados professores têm diversas estratégias e como que aquelas estratégias elas podem interagir com a minha matéria, com a minha aula, com as minhas ações, né? Então eu sinto que além da questão do ambiente ser totalmente transtornado, eu sinto muita falta e muita saudade desse convívio, desse olho no olho que vocês alunos tanto falam, porque a gente também tem os nossos grupos e a gente também se ajuda bastante, né? Então, sinto falta. Assim, a gente trabalha em casa, meu trabalho é preparar provas, preparar aulas, corrigir provas, lançar, né? Fazer esse tipo de trabalho que era 10%, 15% do meu tempo. Agora, ficar o tempo inteiro, teve que haver uma reorganização, né? E aí, em sincronia, minhas aulas, tem as aulas dos meus filhos, tem a aula da minha esposa. A única diferença, assim, que eu não sinto falta é o sinal. Assim, aquele momento do campo de concentração, sabe? Tipo, toca o apito e você tinha que trocar de ambiente. Mas aquele negócio de barulho de escola, barulho de corredor e barulho de troca de aula, a gente sente muita falta, porque não existe. Simplesmente deu o horário, né? Você olha no reloginho no computador, olhou, acabou, vai começando a se desprender da aula, vai se despedindo. E aí eu tava vendo o Felipe e a Ana falando, Ana Ralha, eu senti falta de uma coisa desse ambiente, né? Ninguém atropelou o outro, então não tem delay. E eu não falei, Natália, você tá mutada. Né? Então, nesse momento presencial, a gente não precisou fazer isso. E aí fica mais natural. Então, tem o microfone, eu sei que tem o microfone. Mas não tem que ficar preocupado se o microfone está sendo transmitido, se o sinal tá bom ou ruim, se o carro da pamonha tá passando na rua. Se apertar a campainha. Isso é preocupação do pessoal da edição. Se tem alguém atrás passando. Da edição. Você fica pensando, o cara da Amazon vai entregar agora. Não me dá aula não. Né? Tipo, então, algumas coisas se misturaram. O meu almoço virou o almoço e aí você já tá no ambiente da sua casa, demora mais do que você simplesmente almoçar. Olha, eu não vou passar de novo por esse ano, não. Assim, não quero mais brincar de 2020. Não, e assim, mais só uma pergunta, assim, até. Pra vocês, assim, porque vocês vão pra sala dos professores, você tem toda aquela conversa. Falar assim, por exemplo, porra, aquela sala lá não tava tão legal, ou tipo, você já sacar como que tá a sala com outro professor, ou tipo, a sala tá mais quieta hoje, tá mais barulhenta, o pessoal tá mais conversativo. Isso muda também a característica da aula que vocês fazem, correto? E pro EAD, assim, é uma coisa completamente diferente, né? Porque você chega assim, você não sabe como é que as pessoas estão. Na verdade, você sabe, provavelmente todas muito mal e muito tristes, mas você tem toda aquela característica diferente, né? Tipo, de trocar aula ou entrar numa sala e ver que é tudo parado. Eu quero comentar sobre isso, né? Eu acho assim que, antes de comentar o que você falou, eu acho que essa questão assim de ser o mesmo ambiente, a casa, ou o quarto, ou a sala, o ambiente de estudo e o ambiente de trabalho e o ambiente do conforto, que seria o ambiente do qual você desligaria do estudo ou desligaria do trabalho, ele é o mesmo. Então, a mesa que você faz refeição, que é aquele momento em que você tem que, né, mas né, assim, é bom desligar. Não, é aquele momento que você tem que desligar, que você realmente tem que tem que virar o switch. Tem que falar assim, esse momento, para de pensar um pouco nisso, vamos começar a conversar sobre outras coisas, vamos ter um momento um pouco mais tranquilo para garantir um bem-estar, né, pessoal. Esse mesmo ambiente é o ambiente ali que você trabalha. Então, quando o ambiente de trabalho, quando o seu ambiente de descanso vira o seu ambiente de trabalho, significa que ou você não trabalha ou você não descansa. Quando o seu ambiente de estudo é o seu quarto e é o ambiente do qual você estuda ou descansa, você nem estuda e nem descansa, porque a gente não consegue virar essa chave. Então, eu acho que esse é um dos aspectos difíceis, né, dessa questão assim de ter de o trabalho, o estudo e o descanso ele ser tudo misturado, porque a gente não consegue desmisturar, a gente não consegue fazer essa separação, né? E em relação a essa questão assim de conversar sobre os alunos
sobre as aulas, um ponto, assim, é que às vezes eu sinto, né, que as aulas, né, com os alunos, assim, realmente, né, você fala assim, como é que todo mundo tá? Tá todo mundo mal. E me parece que é um consenso, não digo que todo mundo esteja mal, mas que esteja difícil para todo mundo. E até eu sinto que os alunos e os demais professores, eles, nesse momento, né, eu espero que isso aqui se perdure, né, eles são mais compreensivos uns com os outros. É meio que eu sei que tá difícil para os alunos. E eu sinto que os meus alunos sabem que tá difícil para mim também, né? Então, a gente fala assim, não é que a gente não fala nada, você fala assim, não, tudo bem, pode ser, mas pode dizer, não, pode ser também. E pelo menos eu entendi assim que existe, pelo menos me parece, né? Pelo menos na nossa situação, na nossa realidade, assim, essa troca de empatia. Não, eu sei que tá difícil ali, então vou tentar amenizar da melhor forma possível. Assim como o aluno também sente que também tá difícil pro professor e também tende a amenizar da melhor forma possível. Agora, tem um ponto que eu vejo dos alunos, que vocês trocam assim, por exemplo, eu vejo muito aluno assim, eu vi este canal, ou vi esse aplicativo, estou usando desse jeito, trocam muito, né? Por quê? Porque este ambiente, aí eu vou sair um pouco do ambiente físico para poder falar do ambiente virtual. Este ambiente virtual, ele é mais transitável para os alunos do que para os docentes, né? Eu até trago uma fala de um professor ali que eu achei comovente, assim, né? Que numa reunião de professores com os alunos estavam com uma dificuldade ali de mexer ali na interação do Microsoft Teams, né, que é uma plataforma para poder transmitir as aulas, né? E o professor, ele falou aliviado. Nossa, me dá um alívio tão grande ver que os alunos também têm dificuldade de lidar com essas plataformas. Por quê? Porque não é o ambiente, digamos, nativo dos professores, né? Então, até mesmo os professores, para poder tô com algum problema, na verdade, estou com alguns problemas de interação com uma sala, queria ver que recurso eu posso utilizar, né? Mas como esse daqui é um ambiente muito novo para a maioria dos professores, fica até difícil a gente conseguir trocar. E aí tem um aspecto que eu vou colocar já para os professores, né? A docência, a experiência do tablado, a experiência da sala de aula, ela conta bastante de interação, de saber, né, de lidar, né? Digamos que neste ano, pelo menos uma perspectiva minha, uma perspectiva da instituição, me parece assim que eu acho que ela pesa menos agora, né? A questão é o seguinte, um professor com 20 anos de experiência de aula e um professor de 5 anos de experiência tinha uma diferença considerável, visto no tablado, visto na dinâmica da aula, né? Com essa mudança de ambiente digital, acha que essa diferença lá, ela mudou um pouco? Acha que isso aqui... Porque parece que tá todo mundo meio que no mesmo barco, assim, né? O cara de 20 anos de experiência, o cara de 5 anos de experiência tá ali, né? E dependendo do cara de 5 anos de experiência, dependendo até de como ele transita com tecnologia, eu acho que até ele tem até umas certas vantagens, né? E eu passo essa bola difícil para os professores, né? Olha, eu achei difícil essa pergunta, porque a gente tinha como pressuposto que a geração que a gente ensina, né, os mais novos, eles eram nativos na tecnologia e alfabetizados digitalmente, né? Digitais alfabetizados. Eu acho que eles perceberam que não, né? E aí eu acho que todo mundo percebeu que não muito, que todo mundo não era muito alfabetizado em relação a igual isso. O Jorge fala assim, o aluno, ele começa a falar com o microfone mutado igual a gente, né? Exato, Ninguém aqui é um Bill Gates. Essa é a verdade. E eu percebo assim que os alunos, então, eles tinham também um déficit em relação a algumas ferramentas digitais que a gente, anteriormente, eu acredito que isso era uma ignorância nossa, assim, a gente tinha como pressuposto de que eles não precisavam ser ensinados em relação a isso. A gente, na verdade, eu pelo menos percebo que eu nunca pensei em letramento digital na minha área antes, porque eu sempre tive como pressuposto de que eles, estão lá dominando os games, os aplicativos e tal. E aí, com essa nossa realidade EAD, eu percebi que sim, eles precisam de orientação, de uma alfabetização digital, que esse espaço digital, ele é muito plural e ele fornece muitas ferramentas, muitas possibilidades. E exatamente por ser um ambiente tão plural e que é, enfim, cheio de informação, né? A gente precisa, sim, orientá-los e guiá-los, seja, inclusive, para ensiná-los a digitar de maneira correta ou usar um aplicativo de edição de vídeo que seja mais adequado. Então, eu acho que teve esse primeiro ponto. E em relação aos professores que são mais velhos, mais novos, gente, eu não sei dizer, eu só sei que eu me considerava uma pessoa ok e não, né? Assim, descobri que eu também não era uma pessoa tão digitalmente engajada e enfim, aprendi muito em relação a isso, diversas ferramentas, aplicativos, e percebi que quando a gente também conversa com os alunos tendo em vista o repertório digital deles nesta fase de isolamento,
distanciamento, EAD, eles se tornam muito mais próximos a nós. Tipo, é como se nós estivéssemos nos aproximando deles e, enfim, do que eles têm ali, né, de recurso digital. E aí eles se sentem à vontade. Eu, pelo menos, percebi que diversos trabalhos, né, produção de meme, produção de vídeo, de paródia gravada, eles super sabem editar, eles super sabem fazer uns, né, assim. Então, eu achei que todos nós estamos aprendendo e percebemos que nós tínhamos mais dificuldade do que a gente possivelmente poderia imaginar, né? Tentei sair com um discurso neutro. Eu acho que uma primeira vez na vida, assim, eu vi a maioria dos professores falarem, não sei, porque isso existe. Eu acho que não é a primeira vez que o professor, ele não sabe de algo. Mas eu acho que é a primeira vez que, durante muito tempo, que ele reconheceu que não sabe algo, né? A gente domina o conteúdo específico, né? Acadêmico, etc. A leitura, a explicação, a correção. Mas, assim, se deparar com essa dificuldade é um reensinamento. E essa troca de gerações, a gente colocou tudo no mesmo patamar. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai durar, e aí ficou uma situação bem, assim, amorfa. E a gente tem como educação o professor, nosso professor a quem eu recorro. Os meus alunos são aqueles a quem eu recorro para ver a devolutiva, né? E a gente teve que lidar com esse mundo sombrio, né? Tipo, o que vai acontecer, né? Aí a porta dos desesperados do Sérgio Malandro. A gente abre a porta e não sabe o que vai acontecer, né? E respondendo o que o Felipe perguntou antes, a gente fazia meio que os gigantes do ringue. Né? O professor ia dar aula, depois terminava a sessão e perguntava como é que está a plateia hoje, né? E a gente perguntava, no meu caso com um professor de física, perguntava como é que está, e não, estão bem interagindo e tal, e etc. Mas, por exemplo, eu perguntei no último dia da terça-feira, antes de a gente terminar e fazer a interrupção, como é que eles estão, né? Então eu já entrei com outro no ar de último dia, último momento, a última aula ficou a minha responsabilidade. E aí comecei a ver aluno chorando na sala, né? Normalmente a gente vê aluno chorando na sala por conta do pós-FUVEST, pós-ENEM, pós alguma coisa, pós algum evento, mas em março eu estava tão feliz, assim, não tinha nem quebrado o gelo com a galera, a gente teve essa dificuldade. E não enxergar, eu acho que falar agora, ficou legal falar em novembro, para a gente olhar, né, olha, desde março nós estamos interagindo dessa forma. E aí tinha alguns momentos que eu vinha ao curso para fazer gravação, ou eu tinha que fazer um outro formato, era uma forma de também dar um escape. Assim como a gente fazia. Na hora do intervalo, o professor vai ao estacionamento, vai até o carro, vai até a padaria, arranja um motivo para sair. Né? Então a gente precisou desses refúgios mentais porque a gente não sabia o que aconteceria. Mas agora olhando, estamos em novembro, olhando em perspectiva em março, eu acho que eu aprendi digitalmente algumas estratégias. Em 7 meses eu fiz uma nova graduação em licenciatura, assim. Então, licenciatura digital, eu comigo mesmo, com o meu público, né? Então, a gente teve que reaprender a ensinar e reaprender a aprender. E aí a molecada, assim, deu uma devolutiva bacana, alguns interagem mais, outros menos, isso é parte do processo, mas você via, por exemplo, pessoas que não interagiam passaram a interagir no outro ambiente. Olha que coisa louca, né? O efeito que esse cara jamais falaria, mas ele manda num chat. Ou, como vocês mandavam, um bilhetinho até chegar lá na frente. Demorava 8 minutos, porque extraviava, tinha sempre o curioso que olhava no meio do caminho, agora chega direto e não é mais bilhetinho, passa a ser público, isso, né? isso quando não mandava uma piada, né? Você chegava lá, você olhava assim de longe, chegando o bilhete assim, esperando, falando, não, vai ser uma dúvida boa, e chegava lá, ah, tá bom, guarda, você é bonito, guardava assim. Eu sei como é que é. Mas assim, até puxando um pouco aqui, em relação a isso, tem um aspecto também muito interessante de nós alunos, que é você não saber. Você chega assim, por exemplo, numa plataforma do Google Class, por exemplo, você chegar e falar assim, meu Deus, como é que eu envio a minha redação? Como é que eu envio minha redação aqui? Foto, Word. Gente, será que eu mando foto? Será que eu digito? Engraçado que, falando agora, né, pontuando do lado institucional, um ponto de questionamento e de reflexão do curso foi a construção de tutoriais para os alunos, e a primeira dúvida era a pertinência deles. A gente precisa fazer um tutorial de postagem de algo, a gente precisa fazer tutorial de como lidar com isso daqui, porque a dúvida, né, da instituição eu acho que o aluno, ele sabe lidar com isso, e eu acho que eu vou estar falando o óbvio, né? E um dos pontos a partir do momento que a gente começa a falar muito óbvio, ele para de prestar atenção no que a gente está falando. Então a gente já tinha muito receio de falar o óbvio, né? Aí depois, como a gente viu assim como
que os alunos estavam um pouco mais perdidos também com as plataformas. Não, acho que a gente tem que falar, porque realmente eles estão perdidos, né? Para o professor, a gente colocou, a gente montou inicialmente assim, como a gente vai trabalhar e como vai funcionar. E pontuando essa questão do meio digital, né? Colocando 2020, e aí falando um pouco mais sobre como as escolas ou outras instituições trabalharam de forma diferente, cada uma foi indo para uma plataforma, e é o que acabou acontecendo. Foram para uma plataforma de reunião, né? De meeting, uma plataforma de organização, assim, de aulas, né? Que é fazer o intermédio, entre aspas, tecnológico, né, digital, entre o docente e o discente, entre o professor e o aluno. E aí várias plataformas, né? Professores que, inclusive, trabalham em vários lugares diferentes, né? Nessa escola eu uso o Microsoft Teams, no outro uso o Google Classroom, no outro é o Zoom, no outro é o Skype e no outro é uma plataforma X que só funciona, né, quando quer. E aí o professor, ele está mais ou menos acostumado assim, a trabalhar em escolas diferentes e entender que, entre aspas, cada escola tem as suas peculiaridades, tem ali tem os seus pontos. Agora, trabalhar com plataformas diferentes, assim, é realmente muito mais complicado, né? O aluno, talvez, ele sinta menos isso, né? Porque ele acaba se vinculando a apenas uma instituição. E aí o ponto que eu vou levantar sobre essa questão assim de ambiente, né? A gente falou muito de ambiente físico, né? De que realmente, né? Talvez a escola ou o curso, ele seja o melhor ambiente para estudo e seja o melhor ambiente para trabalhar também, né? A gente desvincula, né? Daquele nosso ambiente de descanso que é a nossa casa. Falando sobre ambiente virtual, ambiente digital, sobre essa relação assim tem um aplicativo de meeting, né? Pode ser o próprio Google Meet, né? Pode ser o próprio Skype, né? Tem um ambiente que é de transmissão de vídeo, como o próprio YouTube, que foi inclusive a opção do curso. E também para levantar, entre aspas, talvez uma perspectiva positiva, né? É o seguinte, quando a gente optou, né? A gente optou essencialmente por usar o YouTube, né? Inclusive, né? Isso daqui vai ser transmitido no YouTube. Então as pessoas estão acessando este conteúdo, estão ouvindo e vendo a nossa conversa por essa plataforma. E a gente optou por essa plataforma por uma qualidade de transmissão de vídeo, porque o YouTube ele tem uma qualidade de transmissão de vídeo que realmente o Skype não tem, o Teams não tem, o Google Meet não tem, né? E a gente pensou muito por uma questão técnica, né, de que o YouTube ele é mais acessível, né? Significa o seguinte, que um aluno com uma conexão mais ruim de internet, com uma latência muito alta, ele pode, até faço, né, o comentário de que ele pode pausar o vídeo, ele pode esperar carregar um pouquinho, né? E quem conhece esse tipo de estratégia, né? Isso aqui já denota uma certa idade, né? Certo, né? Quando você deixava o vídeo pausado e carregar ali o buffer do vídeo do YouTube, mas ele tem esse artifício, ou baixar um pouco a resolução, né? E uma das coisas que a gente viu como uma grande vantagem para o aluno era principalmente o seguinte, não entendi o que o professor falou. Então pausa e volta 10 segundos. Eu queria ver de novo aquela resolução daquele exercício, né? Ou então você tem acesso ao vídeo para poder assistir ali quantas vezes você desejar, numa qualidade boa para assistir. Uma qualidade do qual outras ferramentas de reunião mesmo assim, elas não permitiam tanto, né? A lousa ficava muito turva, eu não conseguia enxergar exatamente ali o que estava escrito, né? Então por isso que foi escolhido, né? A gente acabou optando por essa plataforma. E em relação a isso, né? Eu jogo também para os alunos, né? Faz sentido isso, esse feedback positivo nesse modelo? Eu posso pausar. O professor falou muito rápido. Por quê? Porque tem professor que fala muito rápido mesmo. Eu pausei ali, ó. E consegui voltar 10 segundos ali para poder entender o que eu não tinha percebido naquela hora. Eu fui estudar depois da aula, fui tentar fazer o exercício, não consegui fazer, mas eu tive a oportunidade de ver ali o exemplo da aula, coisa que na aula presencial mesmo eu não poderia, né? Não poderia assim, né? Porque eu sei que na aula presencial às vezes tinha um aluno ali que talvez gravasse o áudio da aula ou gravasse até ali, né? Aquele vídeo escondido da aula de história, né? Aí que surgem os memes. É assim que surgem os memes dos professores de história bonitos, né? Então, mas tirando, né? Assim, em vez de também ter aquele vídeo pirata, né, de baixa qualidade, tirado escondido do treino, não, você tem um vídeo de qualidade do qual você pode assistir ali quantas vezes desejar. Isso, em certo aspecto, assim, não foi um ganho, né, não é um recurso a mais que a gente ganhou esse ano que a gente não tinha nos anos anteriores? É um recurso excelente, né? Tem muito aluno que estuda de forma autônoma. Então, para ele ter essa liberdade de voltar na aula, falar assim, poxa, eu queria rever tal matéria de biologia, porque talvez possa cair. Eu, por exemplo, esse ano revi a aula de vírus pelo menos umas 3 vezes, porque eu tenho
tenho ciência que vai cair. Então, eu já revi várias vezes. E para o aluno que tem dificuldade em certa matéria, você voltar e falar assim, não, peraí, deixa eu ver o que eu perdi, o que eu posso reforçar, o que eu posso ver e revisar. Porque antes você só tinha aquela anotação do seu caderno. Que se em 1 minuto você parou para bater um papinho ali do lado, perdeu a anotação. Perdeu o que o professor falou. E agora ter esse acesso é muito bom. É claro que a gente reconhece que existem alunos que não estavam preparados para estudar de forma autônoma. Mas existe essa plataforma que pode ser administrada juntamente com as aulas no futuro, que é muito bom para o aluno. O aluno ter esse acesso é excelente, porque torna o estudo dele mais agradável, mostra que o curso ele está preocupado se o aluno está entendendo as aulas, preocupado em dar aquela infraestrutura para o aluno, para ele se sentir confortável e confiante estudando. Sim, até quem acompanha a gente há mais tempo já viu a gente falando, vai cair vírus, se preparem. Isso é certo. E também até falando assim do Hiro que ele tinha comentado eu já vi gente fazendo videochamada para ver aula. Então, ó, gente, vocês não vão precisar fazer mais isso. Olha que alegria, não vai precisar gastar seus créditos mais. Então, aí eu acho que a gente acabou... Eu levantei esse ponto aqui porque a gente levantou uma série de aspectos até um pouco negativos em relação a 2020, em relação a toda essa estrutura, mas também para a gente também tentar olhar, porque isso aqui também vai ser importante para a gente também ter uma perspectiva futura, né, daquilo que veio como um certo ganho, daquilo que era recurso, que a gente adquiriu como recurso e adquiriu mesmo, isso aqui é bem adquirido e do qual a gente pode permanecer com ele. Do que a gente adquiriu em 2020, que a gente não tinha nos anos anteriores, e eu acho que para os professores também assim, né? E aí, em relação assim, não só o que a gente adquiriu, mas principalmente assim, em 2020 a gente adquiriu um certo conhecimento, a gente adquiriu também, né, uma certa infraestrutura própria, né? Particularmente, existem coisas que eu consegui aprender em 2020 que em 2019 eu realmente não imaginaria que ia conseguir aprender. Tinha um certo interesse, um pouco de edição de vídeo, um pouco de roteirização, até um pouco de teoria de direção de vídeo, mas que era uma coisa muito distante, uma coisa assim, não tem propósito, né? E em 2020 parece que isso aqui faz toda a diferença. Assim, até uma coisa que normalmente a gente brinca é assim, até 2019 eu era muito avesso a tirar foto. Assim, não que em 2020 eu esteja muito confortável com isso, né? Mas a gente teve que aprender a também ter um certo conforto ao olhar a câmera, né? Nesse momento, assim, né? Por quê? Não porque simplesmente que é confortável, não. É porque passou a fazer parte do nosso dia a dia. Então, para que nosso dia a dia não seja um desconforto permanente, né? Então a gente aprende a se adaptar. Mas eu acho que em 2020, mesmo dos professores, né? Institucionalmente eu falo assim que a gente teve muito ganho, né? A gente aprendeu muitas coisas. Talvez nunca se aprendeu tão rápido. Mas acho que os professores também teve esse ganho, teve uma aprendizagem para 2020. Coisas que de 2020 a gente aprendeu, inclusive até para manter mesmo, né? Eu acho que até essa perspectiva do vídeo e da aula gravada, por exemplo, não só eu, mas eu acho que muitos professores concordam que antes isso era a gente achava inclusive invasivo, assim, como assim gravar minha aula, tipo assim, né, uma coisa meio vigiar e punir, assim. Porque a gente, na verdade, não tinha essa ideia de que para os alunos, principalmente de cursinho, que é conteúdo o tempo todo, sem parar, às vezes os professores não têm tempo nem de respirar, ficam atrasados com matéria, né? Eu nunca tinha pensado anteriormente que a aula gravada poderia ser de tamanha importância para o aluno, assim, um recurso, como vocês disseram, né, para voltar, para pesquisar, para assistir de novo, e que fornece uma autonomia para vocês. Às vezes os alunos, eles são mais tímidos, não querem passar no plantão, enfim, né, existem diversos perfis de aluno. Então, isso foi, assim, para mim foi um 360, assim, caramba, gravar a minha aula talvez seja algo muito bom para os alunos, sabe? E eu acho que sim, a gente aprendeu muito com tecnologia, né? Eu percebo que o chat online e o fórum online, que são os caminhos que vocês possuem aí para tirar dúvidas, isso é muito prático, principalmente para os alunos que não moram tão perto dos cursos, das escolas, né? Os alunos que trabalham e estudam à noite, porque a gente também tem esse tipo de alunato. Então, eu acho que essas ferramentas digitais, elas vieram e eu acredito que para ficar. Eu acho que todas as escolas irão aceitar finalmente essa condição híbrida, né, de educação, assim, que é realmente dar o braço a torcer e falar, celular não precisa ser demonizado, as aulas gravadas não precisam ser tão péssimas. Então, acho que isso fez parte, a gente aprendeu bastante.
Eu acho que fica aquele momento Drummond, né? Acho que tudo fica um pouco. E a gente vai ter que fazer isso, aprender a conviver com a eternidade. Então, daqui 10 anos eu vou poder assistir minha aula. Ai, nossa, eu não assisto nenhuma aula os minha. mini flashbacks da nossa vida e a gente vai poder assistir, né? Então, eu nunca tinha assistido minha aula. Eu estava sempre nas minhas aulas, mas eu nunca assisti. Aí você percebe que você tem tique nervoso, que você é muito esquisito, que você é meio doido, que você repete, às vezes, a mesma palavra várias vezes. Aí você começa a se corrigir, assim, você fala, nossa, eu falo isso várias vezes, né? Aí eu falo assim, nossa, esse cara tem problema, né? Mas, assim, possibilitou ver. E eu queria que alguém gravasse um dia minha aula, tipo, isso nos últimos 15 anos. Mas nunca falei assim, professor, você pode ir lá um dia gravar minha aula? O cara fala assim, você tem doença, né? Você é voyeur, só que você tem problema, né? E aí, de repente, eu posso assistir minhas aulas e posso ver. E os alunos também podem. Olha, eu posso voltar na aula 4. Olha que legal, coisa que perdi. Só poderia ver na minha memória, né? Aquela referência, né? Você pega aquela referência distante, assim, Exatamente. O professor fala assim, lembra aquela aula lá da segunda aula que a gente teve no ano, você? A gente teve essa aula? Aí você pode falar, eu falei isso na aula tal. Não falou, não falei sim? Olha lá. Então a gente pode ter o ganho do argumento, né? É possível até, né? E muito factível falar o seguinte: lembra da aula 10, né? E ela vai aparecer aqui, ó, né? E eu falei assim, então, eu vou até ficar quieto que é pra você. E assim, ó, exatamente. É recurso tecnológico. É um recurso tecnológico que dá ganho pro aluno, e a partir do momento que dá ganho pro aluno, eu acho que ele vale a pena. E em relação a essa questão de assistir as próprias aulas, assim, nada como escutar a própria voz, né? Nossa, eu falo para os alunos assim, nossa, eu acho que os alunos, eles já são vencedores só por tolerar a minha voz, porque eu acho ela insuportável quando eu escuto assim. Quem escuta o próprio áudio não merece viver na sociedade. É muito difícil, assim, olha, você não se reconhece, né? E falar sobre essa questão de reconhecimento, queria fazer um comentário de que eu vi de alguns professores em relação ao curso, né? O curso, ele acabou se tornando esse intermediário, né, entre os alunos e os professores, porque ele que, entre aspas, não que ele faça uma curadoria dos vídeos, mas ele faz a curadoria da questão da edição, né? Então ele faz toda a edição do vídeo, ele joga nas plataformas, ele organiza a plataforma do Classroom, né, que é o distribuidor de aulas, né? Exatamente para que o aluno ele tenha um ambiente organizado, e não porque o professor não é organizado. Não, é porque cada professor tem a sua própria organização, e o que o aluno ele precisa, na verdade, é algo mais uniforme. Então, as aulas de física, elas não podem ser organizadas de uma forma muito distinta do que as aulas de português. Então, a gente montou um padrão. Claro que o curso ele tem uma afeição muito grande por padrões e por ordenar as coisas, né? Mas a gente acredita assim que isso é um facilitador para os alunos, então ele acabou se tornando um intermediário. E ao mesmo tempo, para o professor, o relato no começo da pandemia de alguns professores, quando começaram a filmar em casa, quando começaram a fazer os primeiros vídeos, né? E os primeiros vídeos, eles são iguais, assim, para todo mundo. Como? São ruins, né? Você não sabe se posicionar direito, você não sabe para onde você olha, você não sabe como fala. E alguns professores com mais dificuldade de lidar, né, enfim, com os meios tecnológicos, assim, tinham mais dificuldade de poder sozinhos conseguir gravar as próprias aulas. Então o curso ele acabou virando um ambiente, assim, inclusive de filmagem, né? Muitos professores, inclusive, se propuseram a filmar todas as aulas aqui no curso, né? Até porque se sentiram mais confortáveis no curso. Não só isso, mas tem um relato, assim, que eu sempre gosto de colocar, de um professor, assim, que gravou vídeos em casa e não gostava das aulas que gravava. E ele se sentia, assim, que ele não se reconhecia nelas, né? E quando ele gravou no curso, usando a lousa, usando o tablado, né, podendo se movimentar, num ambiente que para ele era mais próximo, claro que não é a mesma coisa, sem os alunos nunca é, mas era mais próximo da realidade que ele conhecia. E depois de ver a aula dele editada e gravada, o professor sorriu e se sentiu melhor, por poder se reconhecer naquela aula, por poder se reconhecer naquilo, né? A nossa aula, a aula do professor, ele diz muito sobre ele. É uma forma assim, porque é algo que o professor faz para o aluno. A aula não é o mais importante, mas é assim a preocupação de que, será que o aluno está compreendendo? Será que o aluno ele está entendendo? Será que eu consegui ser claro? Será que eu consegui sanar todas as dúvidas dele? Essa é a grande preocupação do professor, é a grande preocupação do curso. E é claro que essa falta de feedback faz com que a gente acabe tateando no escuro, tanto o curso quanto o professor. Então, não é somente uma insegurança dos alunos. Os alunos têm aquela insegurança do tipo, será que eu estou estudando da forma certa? Mesmo sabendo que não existe isso de forma certa. Mas será que podia estar fazendo de uma forma diferente, né? Essa dúvida
ela sempre vai existir. Para o professor, eu acho que este ano ela trouxe um pouco mais essas dúvidas. Será que o que eu estou produzindo, o aluno está conseguindo aproveitar, está sendo da melhor forma possível? Será que a instituição está promovendo políticas ou promovendo ferramentas ou fazendo da melhor forma possível para que os alunos consigam compreender e para que o professor também se sinta seguro e confortável para fazer? Essa dúvida, ela ficou durante todo esse ano. E a gente não tirou essa dúvida. A gente aprendeu a conviver com ela. Então a gente faz da melhor forma que a gente pode. A gente pega feedbacks, né? Eu acho que de todas as pessoas que puderem dar, né? Assim, acho que mais para cá, acho que mais para lá, talvez esse modelo, talvez outro. E a gente vai procurar. E a gente percebeu que a gente não tem todas as respostas. Talvez a gente tenha pouquíssimas. Mas com aquelas que a gente tem, a gente consegue lidar com esse ano de 2020. Ou seja, a ideia aqui desse encontro era falar sobre as nossas experiências de 2020 para chegar à conclusão, né, de que a gente não concluiu nada em 2020, né? A gente não sabe exatamente, né, o que é que é melhor para fazer, seja para estudo, ou seja para o trabalho, seja para aula, seja mesmo assim para instituição. Mas, pelo menos, o que eu acredito assim que a gente tenha concluído é de que a gente, nesse momento do ano, né, a gente passou por 2020. Né? E teve os seus momentos difíceis, ainda está tendo alguns momentos difíceis, né? Mas a gente conseguiu tirar algo de bom desse ano. Sim? Acho que tanto para estudo quanto para o trabalho, tanto para docência, né? E aí a minha expectativa, né, é de que 2020 ele crie certos frutos ou crie certas consequências positivas, é claro, né? Que a gente vai, inclusive, até manter e carregar para 2021. Acho que pelo menos é uma expectativa que eu tenho, né? O que vocês acham para 2021? Acredita, assim, que algumas coisas a gente vai manter para 2021? Eu acredito que algumas coisas a gente vai conseguir manter. Que nem, acho que vídeos, acho que vale a pena manter, chat, fórum, meios digitais. Sim, eu até estava comentando com a Ana, né, recentemente. O chat é uma coisa maravilhosa. Você conseguir deixar sua dúvida lá e alguém, assim, vir responder para você voltar e ver ela respondida e gerar uma discussão é muito bom. A sensação que a gente tinha era o seguinte, né, de que os alunos eram muito imediatistas. Não, acho que o chat é ruim, né, porque acho que o aluno ele quer mandar a pergunta e ter na hora, por isso que talvez o ao vivo ou até mesmo a videoconferência fosse melhor. Pelo menos é uma perspectiva que, pelo que parece equivocada nossa, né, de que o aluno é extremamente imediatista. Assim, não, né? Aí depois a gente percebeu que acho que ele prefere colocar ali e se quando vier tudo bem, porque acho que atrapalha menos no cronograma, me parece que é isso. É porque assim, em 2021 a gente espera que o EAD não seja uma obrigação, mas seja uma ferramenta. Que a gente possa usar o que aprendeu com o EAD de 2020, as coisas, pegar tudo que foi bom, usar em 2021, aplicar sem a obrigação de estar no EAD. Ter a aula presencial, ter a estrutura do curso e como ferramenta toda a parte midiática. Ele ser um complemento, sim, né? Acho que 2020 é um ano que a gente aprendeu a criar complementos. Não, a gente entendeu assim que ele não é substituto, mas ele acho que pode ser um bom complemento, né? Acho que para os professores também, né? Acho que tem muitas coisas de 2020 que foram aquisições das nossas aulas, né? Inclusive para a nossa própria docência, que a gente vai talvez manter para 2021, não é? Sim, acho que sim. É que eu já comentei isso diversas vezes, mas sim, com certeza. Eu acho que eu abri mão de muitos preconceitos em relação a audiovisual, a métodos mais virtuais mesmo, né? Que usa aí entregas digitais, tarefas digitais, chat, fórum. Isso pra mim, eu acho que funcionou e que vai ficar, assim, não vejo problema em relação a isso. É que eu acho que aconteceu, Natália, que eu perdi a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, Gabriela. Não vai dar pra ser igual. Não, então, assim, acho vai ser alguma coisa diferente. Não sei o que vai ser, né? Mas, assim, o portfólio que o professor pode montar, assim, se mostrar, né? Tipo, quer ver minha aula? Quer? Então veja. Você não precisa ter um ambiente, mostrar como é que é a sua aula, etc. Aula teste, nunca mais aula teste. Né? Nossa, como eu não pensei nisso antes, gente. Aula teste é horrível. Nossa, eu vou mandar um vídeo da minha melhor aula com Instagram. Aceita. Já fala pros alunos assim, bate palma, interage, grita. Aula teste é horrível. O meu currículo vai ter lá aulas com QR Code ali para você mandar para links diretos, assim, né? Vai ser uma coisa diferente. Bem, a expectativa, assim, realmente para 2021 é que todo mundo espera que 2021, na verdade, mais do que esperar 2021, todo mundo deseja que 2020
acabe, né? A gente está quase no final do ano, né? Então tem essa sensação assim de acabar, assim, né? Então assim, talvez, né? Que 2021 realmente a grande expectativa é que 2021 não seja uma cópia de 2020, né? Mas a gente também tem a certeza que ele também não será uma cópia de 2019. 2021 será algo único, do qual vai misturar. Acho que um pouco desses 2 anos a gente vai resgatar algumas coisas das quais a gente perdeu e que a gente percebeu que faz muita falta. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai dar manutenção para aquilo que a gente adquiriu nesse ano tão difícil, que se tornou realmente uma ferramenta, que se tornou um grande apoio e que vale a pena, sim, a gente inserir no nosso dia a dia. Mas, né, esse papo de 2021, né, eu acho que a gente pode deixar, não precisa deixar para 2021, a gente não vai esperar um ano para fazer o segundo episódio, né, o nosso segundo encontro, né, mas a gente vai deixar esse papo de falar sobre expectativas de 2021, a gente deixa isso daqui para um outro encontro, né. Eu acho que é isso, né? Minhas considerações finais é que 2020 é um ano que eu não sei, né? Mas digamos que eu acho que agora, nesse momento do ano, eu sei, assim, eu sei pouco, mas eu já sei muito mais do que lá em março, né? Então, e a gente aprendeu a lidar com não saber exatamente o que esperar. A gente vai resolvendo os problemas e conforme eles vão chegando, tudo bem? Muito obrigado à presença de todos, muito obrigado ao Felipe e à Ana, né, que prestigiaram a gente aqui nesse podcast aqui, e obrigado pela iniciativa também, né, porque a iniciativa foi muito mais deles, né, eles que trouxeram essa ideia pra gente, né, e muito obrigado também ao Jorge e à Natália que vieram aqui, né, trazer ali, ó, todas as perspectivas dos professores e trazer esse olhar. Lembrando que a ideia aqui desse nosso bate-papo é para que os alunos, né, eu acho que é feito de aluno para aluno, mas para que o aluno também ele consiga se enxergar na fala do Felipe e da Ana e também entender ali que um pouco mais como é que é a dinâmica do professor e como é que também são as angústias, né, e as dúvidas também dos professores e também das instituições, também do curso, né. É um ano de dúvidas para todos, né. Então, muito obrigado. Inclusive, deixe no chat aí pra gente, ou manda no privado pra mim e pra Ana, mas deixe suas dúvidas, deixem as suas falas, o que vocês gostariam que a gente perguntasse para os nossos queridos professores também, e um beijão pra vocês, coração. Felipe, eu queria perguntar uma coisa pra você. O Hiro tá congelado pra você? Ele tá mutado pra você também? Tá vendo? Eu falei que ia ter disclaimer, piada interna, acabou. Então, pessoas, pode falar. Mande beijo pras pessoas, né? As pessoas sentem muita saudade de você. Ai, gente, obrigada por compartilhar esse momento com a gente. Espero que vocês tenham aí recebido nossas palavras de uma maneira tranquila, calorosa. Nós estamos com muitas saudades. Todos os professores, não, né? Acho que todos os professores sejam bonzinhos com eles, é isso. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado a todos. Essa iniciativa aqui é uma iniciativa, pelo menos para o curso, assim, é uma iniciativa pioneira, assim, pra gente, né? Inédita, né? A gente vai ter, sim, um outro encontro, um segundo encontro, para poder falar sobre as perspectivas de 2021. E se você gostou desse formato estranho, esquisito, se você também acha que essa ideia é uma boa ideia, né? Então deixa aqui nos comentários também. Deixa aqui, Duvido você fazer o dedinho. Dá o like. O seu comentário. Se você gostou muito, deixe o seu like, porque isso daqui é muito importante pra gente. O seu feedback é muito importante e a sua opinião sempre ajuda a gente a pensar em ferramentas novas, inclusive até nesses encontros estranhos e diferentes. Tudo bem? Pessoas, é isso. Muito obrigado e até mais.